Só quando a última árvore for derrubada, o último peixe for morto e o último rio for poluído, é que o ser humano, desumano, perceberá que não pode comer dinheiro. Provérbio indígena. Olá, tudo bom? Ó, nós aqui novamente, eu, professor Urani Cowboy, para hoje falar de que, gente? De meio ambiente, não é verdade? Tá? Então, bora dar prosseguimento às nossas aulas, falando de meio ambiente, esse tópico que tanto cai em prova e cada vez vai cair mais. Até porque, gente, em razão de tudo que está acontecendo. Vamos lembrar que nós tivemos em 2014 a COP20 em Lima, no Peru. Vamos lembrar que nós estamos tendo eventos extremos. Vamos lembrar que em fevereiro de 2015 saiu o estudo que mostra que os últimos 15 anos, tá, foram os 14 anos mais quentes da história. Os últimos 15 anos possuem os 14 anos mais quentes da história já registrada, da história moderna. E vamos lembrar que 2014 é considerado o ano mais quente da história moderna. Tá? Vamos lembrar que no Brasil, tá, nós temos risco iminente mesmo de seca, desabastecimento em Rio de Janeiro, de água. Em Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Alagoas. Ou seja, a situação está realmente gente, complicada aí, não é isso? Mas falar de meio ambiente, tem que lembrar o seguinte, tá? Não é só falar o que está acontecendo agora. Nós temos que pegar o quê? Pegar a base histórica e falar de meio ambiente, a gente voltar o quê? A gente lá quando começa as primeiras conferências ambientais, não é isso? Mas para falar de meio ambiente, vamos fazer o quê, gente? Vamos começar a nossa brincadeira assim. Eu gosto de começar meio ambiente mostrando as paisagens lindas e maravilhosas, tá, gente, do nosso país. Olha só aqui, Fernando Noronha. Olha que vidinha mais ou menos. Olha que tranquilidade. Tudo muito bonito, né? Fernando Noronha novamente. Bonito no Mato Grosso. Gruta Azul. Amazônia. Cajueiro. Pantanal, Lençóis Maranhenses, tudo muito lindo, né, gente? Só tem um detalhe, tudo isso vai acabar. Ou melhor, o fim do mundo começou. E começou por quê? Tá? Porque foi anunciado pelos 4 cavaleiros do Apocalipse. Começou por quê? Porque isso está colocado nas Escrituras, que haverá guerras, nação se levantará contra nação e reino contra reino, em Mateus 24, 7. Está lá colocado que haverá fome, tá? Escassez de víveres, Mateus 24, 7. Haverá grandes terremotos, Lucas 21, 11. Tá? Doenças num lugar após o outro, pestilências, Lucas 21, 11. Crimes, aumento que é contra leis, Mateus 24, 12. Enchente, epidemias, furacões. Gente, acabará o mundo por causa disso, que está colocado nas Escrituras? Não, isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Ah, professor, hoje está mais. Não, não é que hoje está mais. Hoje você percebe mais porque os meios de telecomunicações se traz o quê, gente? De forma instantânea. Mas isso sempre aconteceu e vai continuar o quê? Acontecendo, já aconteceram grandes secas, enchentes, a terra esfria, a terra esquenta, ou seja, tá? Mortes, sempre aconteceu. Ah, professor, então por que o fim do mundo está próximo? Qual a razão? Tá, gente? Uma benção, nós estamos pegando o planeta, lindo e maravilhoso, e fazendo o quê, gente? Cozinhando ele, literalmente colocando fogo. Estamos pegando o planeta, tá, gente? Que é fantástico, tá certo? Que é que imagem gostosa, hein? Olha só, que é fantástico aí. E simplesmente fazendo o quê? Transformando. Transformando com quem, gente? Transformando com fome. Imagens reais. Transformando com fome. Transformando com doenças, né? Isso, cada dia mais crianças novas doenças. A mal da vaca louca, o gripe aviária aí, febre aftosa, tá certo? Transformando com o quê, gente? Com guerras. Tá? Furacões intensificando. Vamos lembrar que furacão é algo natural, tá certo? A diferença de pressão, de temperatura do oceano e do continente. Mas a sua intensificação tem a ver com o quê? Com efeito estufa, enchentes, não é isso, gente? Secas. Olha só, isso aqui é rio da Amazônia, tá certo? Desmatamento. Eu acho legal essa tirinha aqui, ó. É, Dona Morte, parece que aquele machado ali é mais perigoso que sua foice. Tá? As pessoas às vezes não percebem isso. Com poluição, tá certo? Aumento do nível dos oceanos.
Mas como nós causamos tudo isso? Galera, é o seguinte, lá atrás nós tínhamos um estilo de vida simples, tá, gente? E sem falar o quê? Que você utilizava poucos recursos da natureza. Então a natureza, ela conseguia, tá, fazer o quê? Se regenerar. O que foi que aconteceu? Como nós causamos tudo isso aqui? Da maneira simples aqui, olha só. Primeiro que houve um aumento significativo da população. Para você ter uma ideia, estima-se que no ano zero havia algo em torno de 250 milhões de habitantes em todo o planeta. Hoje tem basicamente isso só no Brasil. O Brasil tem 203. Tá? No ano 1000, gente, levou 1000 anos para a população dobrar e chegar a 500 milhões de habitantes. Depois, no ano 1500, tá? Ela chega o quê? A 1 bilhão. Quer dizer, na metade do tempo já faz o quê? Já dobra novamente. Depois, no ano de 1900, ela chega a 2 bilhões. Turma, e em 100 anos, tá? Contamos 115 anos agora, ela chega o quê? Ela chega a 7,5 bilhões. Ou seja, é gente em cima de gente fazendo gente. É muita gente. Além disso, nós tivemos o quê? Nós tivemos toda a industrialização, a utilização de recursos fósseis. Além disso, nós tivemos o quê, gente? A extração do petróleo, no caso aqui, que vai gerar mais gás carbônico, mais poluente para a atmosfera. E talvez pior que tudo isso junto, era a ideia o quê? De que o ser humano era Deus. Isso mesmo, essa era a ideia corrente na cabeça dos cientistas, tá? Na década de 50, na década de 60, na década de 70, que ele poderia tudo, o ser humano poderia tudo. E se fizesse alguma coisa que desse errado, teria capacidade de quê? De consertar, tá? Mas o ser humano fez o quê, gente? Poluiu. E conseguiu consertar? Conseguiu varrer a sujeira para debaixo do tapete, gente? Não conseguiu varrer a sujeira para debaixo do tapete, porque a natureza estava ali o quê? Olhando, observando tudo. Então nós fizemos o quê? Nós poluímos. Olha os esgotos sendo jogados aí, a gente convivendo no meio disso. Nós fizemos o quê, gente? Nós utilizamos agrotóxico, tá certo? E assim, vocês não têm ideia o tão grave que é agrotóxico. Vai lembrar que o agrotóxico ele faz o quê, gente? Ele contamina a planta, ele contamina o solo, vai carregar para o lençol freático, vai fazer o quê? Vai cair nos rios, vai contaminar o peixe, você consome o peixe, contamina você, e assim vai indo. E quando você tem essa pulverização de avião, então aí o negócio fica pior ainda. Por quê? Porque simplesmente vai fazer o quê, gente? Isso vai ser jogado, tá, de forma indiscriminada, vai se jogar de forma indiscriminada e o vento vai levar isso, vai levar para pequenos agricultores, vai matar peixes, vai matar aves, tá? Então, que é uma destruição muito grande, tá? Nós fizemos o quê? Nós causamos a chuva ácida, nós temos o quê? Produzimos lixo. Vale lembrar você que a nossa produção de lixo, ela chega ao absurdo, tá? Nos Estados Unidos, hoje, cada pessoa produz uma média de 3,2 kg de lixo por dia. Isso, 3,2 kg de lixo por dia. No Brasil, se produz uma média de quase o quê, gente? 1,5 kg de lixo por dia. No Distrito Federal, na cidade de alto consumo, chega em torno de 2 kg de lixo por dia. Professor, eu não produzo tudo isso não. Produz, porque o lixo que você produz não é só aquele que você descarta, é todo o lixo que foi utilizado, tá, para a produção de quê? Daquele consumo que você fez. Então, quando você pega uma vasilhinha de iogurte e toma, por exemplo, vai lembrar o que? O seu lixo não é só aquela embalagem, é aquela embalagem, todo o lixo gerado para produzir aquele produto, é de responsabilidade sua, no caso aqui, tá certo? Fizemos o quê? Tá? Causamos seca. Água, onde é que tem água hoje? Existe água ainda? Tá? Desmatamento, tá? Desgelo dos polos. Gente, por isso, em função de tudo isso, é que acontece em 1972 a primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente. Aonde, gente? Na Suécia, chamada Conferência de Estocolmo. E dentro dessa conferência foi o quê? Foi trazido duas grandes discussões. Que, gente? Uma traga pelos países pobres, chamado desenvolvimento a qualquer custo, e outra pelos países ricos, chamado que desenvolvimento zero. Ué, professor, não estou entendendo isso. É o seguinte, ó, desenvolvimento zero, os países desenvolvidos falaram o seguinte:
para nós não causarmos mais poluição, tá? Para o planeta ser sustentável, nós temos que congelar o desenvolvimento. Isso mesmo. Então, olha a ideia, olha a proposta deles. Quem está desenvolvido, continua desenvolvido. E quem não está, não desenvolve. Muito bonito, né? Muito bonito. É a mesma coisa que a pessoa ganha 15 mil, fala assim, ó, eu ganho 15 mil e você ganha 5 mil. Tá? Ou você ganha 2. Eu continuo ganhando 15 e você continua ganhando 2. É isso aqui, os países pobres, de jeito nenhum. Se vocês degradaram, se vocês poluíram para poder desenvolver, nós queremos desenvolver também. Então, essa é a proposta de quem? Dos países em desenvolvimento. Ou seja, a questão de que, gente, desenvolvimento a qualquer custo. Tá? Vale lembrar que isso aqui não foi muito à frente. Por quê? Porque no ano seguinte teve a crise do petróleo. Então, quando tem petróleo, o mundo quer saber de quê? De meio ambiente. Mas foi nessa data, é nessa conferência que vai ter esse surgimento de uma consciência mental. Qual consciência, gente? Ou o ser humano cuida, ou o homem cuida da Terra, ou não terá mais um planeta para morar. É isso mesmo, porque nós não temos outra localidade para poder ir, não, tá, gente? Então você tem o quê? Você tem, tá, a gente tem essa consciência. Em 73 vai ter a crise do petróleo. Com o petróleo em crise, alguém quer saber de meio ambiente, gente? De jeito nenhum. Tá? É por isso só é voltar a falar de meio ambiente quando? De 1982 a 1987, quando acontece o chamado relatório Brundtland, ou o que, gente? Ou conhecido como Nosso Futuro Comum. Esse relatório leva o sobrenome da primeira-ministra da Noruega na época, a senhora Brundtland, que simplesmente fez o quê? Deu um nome para esse relatório e ela faz o quê, gente? Ela que vai brigar muito. Dentro desse relatório vão ter 2 pontos muito importantes. Um é o chamado de respeito à diversidade cultural. O que é isso? O que é esse respeito à diversidade cultural? Esse respeito à diversidade cultural falava o seguinte, que se você tem uma tribo indígena, tá, gente, não mexa, não vai mudar a cultura do índio. Cada cultura tem que continuar a sua. Tá certo? Não tem que ir lá para a tribo indígena para catequizar, para evangelizar, nada disso. Ah, professor, nós estamos levando a verdade ao índio. Verdade na visão de quem, cara pálida? Na tua? Quem diz que a tua verdade é correta? Não pode ser a verdade dele a correta, não? Não pode ser outras religiões a verdade correta, não? Então por que você tem que levar a sua? Você gostaria que alguém tivesse trazendo alguma coisa que a pessoa julga ser verdade para o seu filho? Não, né? Então tem que respeitar. Isso está lá, é um crime contra a humanidade. Tá? Eu fazer o quê? Você tirar essa cultura, mudar essa cultura aqui. E ainda hoje nós vemos no Brasil, continuando o que, gente? A fazer isso. E o outro conceito que surgiu nessa época, que é extremamente valoroso falar, que norteia a questão ambiental, é o conceito de desenvolvimento sustentável. E isso cai em prova. O que é desenvolvimento sustentável? É você responder às necessidades da atual geração, sem, contudo, inviabilizar, sem, contudo, impedir que as futuras gerações também tenham suas próprias necessidades atendidas. É isso, tá? Olha só o conceito, gente. Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que atende às necessidades do presente, sem prejudicar a capacidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades. E vale lembrar que, na verdade, esse relatório do Brundtland é uma preparação que vem depois, ou seja, para a ECO 92. Só que entre a ECO 92 e o relatório Brundtland, nós vamos ter o quê? O mais bem-sucedido acordo ambiental de todos os tempos. O conhecido o quê? Protocolo de Montreal. Já ouviu falar? Gente, é o protocolo que fala da preservação da camada de ozônio. Tá? Ela fez o quê? Ele simplesmente foi aprovado no dia 16 de setembro de 1987 e entrou em vigor em 1º de janeiro de 1989. Tá? E por que ele é o mais bem sucedido da Corte Internacional de todos os tempos? Porque quem assim que ele foi puxado pelos Estados Unidos. Qual era a questão? Estamos destruindo a camada de ozônio, precisamos fazer o quê? Evitar a emissão de CFC, ou seja, os cloros fluorocarbono. Então, quem é que fabricava o substituto? Estados Unidos e companhia. Então, foi muito fácil fazer o quê? Passar essa orientação aqui. Coisa que eu já trago para você, já adianto o assunto. Vai lembrar que, segundo cientistas neozelandeses,
a camada de ozônio está fazendo o quê? Ela está se recuperando, ela está fechando um buraco na camada de ozônio. Ele foi o quê? Houve uma redução. Coisa boa aí, beleza? Agora, vai lembrar o quê? Que tudo isso era uma preparação para que vinha depois. E o que vinha depois, gente? A mãe de todas as conferências, a chamada que Eco 92 ou Rio 92 aqui, não é isso? É a conferência, gente, que vai fazer o quê? Vai reunir milhares e milhares de conferencistas, tá? A gente vão ter representante de basicamente quase todos os países do planeta. Vão ter milhares de conferencistas e milhares de ONGs. Tudo isso aonde? No Rio de Janeiro, não é isso? Tá, gente? No Rio de Janeiro. Debatendo sobre o quê? Debatendo sobre meio ambiente. Então você teve o quê? Você teve ali as conferências oficiais, teve os painéis de discussões, e dentro dessa conferência, 3 tópicos são extremamente importantes. Quais são esses 3 tópicos? Vamos ver? Nós tivemos lá o chamado Tratado da Biodiversidade, ou simplesmente Convenção da Biodiversidade. Nós tivemos a conhecida e popular Agenda 21, e nós tivemos o que, gente? O chamado Tratado sobre Alterações Climáticas, tá certo? O conhecido que Crédito de Carbono, popular o que, gente? Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, aqui, ok? Então nós temos o que? Nós tivemos esses assuntos sendo tratados aonde? Tratado na EC 92. Vamos falar de cada um. O que vem a ser o Tratado da Biodiversidade? Gente, o Tratado da Biodiversidade era aquele que falava o seguinte, que se um país possuísse uma biodiversidade e viesse um outro país e descobrisse alguma coisa em cima dessa biodiversidade, quem teria que lucrar, gente? Os dois. E não o quê, gente? Não somente um. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, tá, eu tenho um país que tem essa biodiversidade, quem é que tem que lucrar com isso? É só o país que veio de fora e descobriu? Não, esse lucro tem que ser o quê? Tem que ser dividido por 2. Metade para quem descobriu e a outra metade para quem possui a biodiversidade. Até por que isso? Até para você poder, o país em desenvolvimento, poder fazer o quê? Pegar esse recurso e preservar essa própria biodiversidade aí, tá certo? Agora vamos lá. Adivinha, qual foi o país que não aceitou isso? Que não assinou a Convenção da Biodiversidade? Isso mesmo, Estados Unidos. E por que Estados Unidos? Porque eles saem no mundo inteiro patenteando o que é do outro. É isso. Também, né, nós temos uma burocracia desgramada. No Brasil, você patentear é quase 2 anos. Nos Estados Unidos é um negócio que funciona online. Então, quer dizer, olha só a diferença aqui. Mas eles saem, gente, patenteando o que é do outro no mundo. É isso. Olha só, cientistas vieram ao Brasil, por exemplo, tá, e patentearam o que, gente? A andiroba, tá certo? Olha só, usado pelos povos da Amazônia como repelente de insetos, contra a febre e como cicatrizante, a Roger e Vegetale registrou nos Estados Unidos, Europa e Japão a patente sobre a produção de cosméticos ou remédio que usa o seu extrato. Patentearam o quê? A ayahuasca, esse cipó alucinógeno usado há 4 séculos em cerimônias religiosas de 300 tribos indígenas em rituais de Santo Daime. Foi patenteado pela empresa americana internacional Plant Medicine, tá? Gente, patentearam até o veneno da sogra. Não, desculpa. Da cobra jararaca. Isso, tá, gente? Olha só. Pesquisador brasileiro descobriu no veneno da sogra uma substância para controlar a hipertensão. O laboratório Bristol financiou a pesquisa e registrou o princípio ativo contra a pressão alta, um mercado de 2,5 bilhões. O Brasil paga royalties como o resto do mundo. Olha só, gente, patentearam o quê? Quebra-pedra, usada pelos índios para tratar problemas hepáticos e renais. Foi patenteado por uma empresa americana para a fabricação de medicamento para hepatite B. Patentearam o que, gente? Cupuaçu, considerada uma fruta exótica da Amazônia. Ela foi patenteada pela S-Food, que produz o cupulate, chocolate cupuaçu. A empresa britânica The Pet Shop patenteou o extrato da fruta para a produção de cosméticos. Patentearam que a copaíba é considerado antibiótico das matas, tem propriedades expectorantes, desinfetantes e estimulantes. A empresa Tecnoflor registrou patente mundial sobre cosméticos
ou alimento que utiliza a planta. Patentearam o bibiri, de sua semente extraída rupunina, substância patenteada pela Inglaterra para ser usada como anticoncepcional. O laboratório canadense BioLink registrou seu princípio ativo empregado em medicamentos para AIDS. Tá? Gente, esse sapinho na Amazônia possui uma toxina analgésica 200 vezes mais potente que a morfina. O laboratório americano Abbott sintetizou e a substância vende a droga. Tá? O curare, tá? Mistura de ervas guardada em sigilo pelos índios e usada na ponta das flechas como veneno para imobilizar a presa. Foi patenteado pelos Estados Unidos na década de 40 e é usado na produção de relaxantes musculares e anestésicos cirúrgicos. Gente, acerola, tá? Rica em vitamina C. A fruta foi patenteada pela empresa americana S-Food, que também registrou como sua propriedade o nome açaí. A bola da vez é o camu-camu, fruta avermelhada de gosto azedo, campeã em vitamina C e que está na mira dos japoneses. Gente, ou seja, foi feito tudo isso. Agora, como que é feito tudo isso? Como que é feito tudo isso? Simples. Normalmente, cientistas, tá, dos Estados Unidos, Japão, se disfarça, tá, de missionários, vem para o Brasil, faz o quê? Entra nas tribos indígenas para catequizar, evangelizar, já está cometendo um crime contra a humanidade, e aí vai fazer o quê, gente? E aí vai começar a fazer o quê? Pegar o conhecimento indígena e roubar o conhecimento indígena aí. Então é feito isso. Também foi tratado no Rio de Janeiro sobre o quê? Sobre alterações climáticas. O que vem a ser o tratado sobre alterações climáticas, gente? É um tratado que vai fazer o quê? Vai criar o que a gente chama de crédito de carbono. O que é isso, professor? Créditos de carbono são certificados que autorizam o direito de poluir. O princípio é simples. As agências de proteção ambiental reguladoras emitem certificados, autorizando emissões de toneladas de dióxido de carbono, tá? E enxofre e monóxido de carbono aqui, e outros gases poluentes, por meio de metas de redução de emissão, os chamados que mecanismo de movimento limpo. Como é que funciona isso? Na prática funciona assim, ó. Na prática funciona assim. Imagina o seguinte, tá? Imagina que nós temos aqui o país A, o país B, o país C. O país A pode poluir 10x, o país B pode poluir 11x, o país C pode poluir 13x. O que acontece? O país A faz um esforço desgramado e polui só 2x, então ele tem de crédito 8x. Já o país B fez o quê? Ele poluiu 15x, ele tem de débito 4x. E o país C poluiu o quê, gente? 14x, tem de débito o quê? 1x no caso. O que o país B e o país C vão ter que fazer? Vão ter que comprar crédito de quem conseguiu economizar. Isso que é chamado o quê? Mercado de crédito de carbono. É isso, ou seja, são essas compras desses certificados. Qual é o detalhe? O detalhe é simples, tá, gente? É que isso aí não resolveu a situação como deveria resolver. Por que isso? Porque os países fizeram o que, gente? Eles, alguns nem pagam, e o valor hoje, gente, é tão baixo que compensa mais poluir e pagar do que você fazer o quê? Investir em novas tecnologias. Vale lembrar que no Rio de Janeiro também, nós tivemos discutindo a chamada Agenda 21. O que vem a ser a Agenda 21? Mulher tem que saber, mulher adora agenda, não é isso? Gente, a Agenda 21 é o quê, tá, gente? Foi um dos principais resultados da Conferência EC 92. É um documento que estabeleceu a importância de cada país se comprometer a refletir globalmente sobre a forma pelo qual governos, empresas, organizações governamentais, as ONGs e todos os setores da cidade poderiam cooperar nos estudos das soluções para os problemas socioambientais. Resumindo, falando no meu português goiano, como eu costumo dizer, tá, gente? A Agenda 21 é o quê? É a previsão que se fazia que durante o século 21, século que nós já estamos, todos os países do planeta utilizariam o quê, gente? O desenvolvimento sustentável. No caso aqui, é isso que todos os países do planeta iriam fazer o quê? Iriam utilizar o desenvolvimento sustentável. Foi feito isso, gente? Não, isso não foi feito. E vai lembrar que a Agenda 21, ela tinha o quê? Ela tinha várias escalas. Ela pode ser uma Agenda 21 o quê? Global.
ela pode ser uma Agenda 21 que, gente, continental, uma Agenda 21 nacional, você pode ter uma Agenda 21 regional, uma Agenda 21 que, gente, estadual, uma Agenda 21 municipal e local. Porque quando fala de meio ambiente, a grande chave, a chave da questão é o que, gente? É você pensar globalmente e agir o quê? Localmente. Você pensa no planeta como um todo, mas você faz a sua parte. Não importa se a grande madeireira está fazendo o quê, gente? Poluindo ou não, não importa. O que importa é que você faz a sua. Aí você vai brigar enquanto sociedade para você impedir o quê? Que eles também façam essa poluição lá. Mas é você agir na sua escala, cada um fazendo a sua vez aqui, não é isso? Mas essa Agenda 21, ela tem várias escalas. Quando a gente fala de escala global, nós podemos falar de exemplo de Agenda 21 falando de escala global. Podemos falar de que a gente do próprio protocolo de Kyoto. Aliás, o que foi o protocolo de Kyoto? Eu já falei para vocês, não é isso? Lá atrás nós tivemos o quê? O Tratado sobre Alterações Climáticas, que estabelecia meta de redução de emissão para cada país. Só que eles não fizeram isso. Então, quando chega em 97 no Japão, se vê a necessidade de fazer o quê? De criar metas de redução de emissões de poluentes. Metas para quem, gente? Para países desenvolvidos, unicamente só, exclusivamente só para países desenvolvidos. E essas metas têm que ser o quê? Tem que reduzir em 5,2% as emissões de poluentes, tendo como base as emissões de 1990. Então tá aqui, ó, protocolo de Kyoto. O que é ele? Por ele se propõe um calendário pelo qual os países desenvolvidos têm a obrigação de reduzir a quantidade de gases poluentes em pelo menos 5,2% até 2012, em relação aos níveis de 1990. Os países signatários terão que colocar em prática planos para reduzir a emissão de gases entre 2008 e 2012. Lembrando mais uma vez e cai em prova direto, unicamente só o quê? Países desenvolvidos. E os países envolvidos tinham o quê? Tinham metas diferenciadas. Por exemplo, a União Europeia tinha que reduzir 8%, Estados Unidos 7%, Japão 6%, Rússia 5,5%. Agora o que acontece? Vamos lá. Quem foi que de novo não assinou o protocolo de Kyoto? Gente, quem foi que não ratificou o protocolo de Kyoto? Então se considera não assinado? Quem, gente? Estados Unidos. E por isso que no dia 31/3/2001, o senhor George W. Bush vem a público e fala, né? O mundo pode esperar. A economia dos Estados Unidos, não. Ele fala, não vou ratificar o protocolo de Kyoto. Mas vai lembrar que o Bill Clinton também ficou só envolvido com a estagiária e fez o quê, gente? Isso que foi aprovado em 97. Tá? Até 2000 era quem no poder, o Bill Clinton. E ele também não mandou para o Congresso, ele não fez o quê? Não ratificou aqui. Vai lembrar, gente, notícia boa do protocolo de Kyoto. O mundo já faz o quê? Conseguiu cumprir as metas, porque mesmo os Estados Unidos não cumprindo as metas, tá? O protocolo entrou oficialmente em vigor no dia 16 de fevereiro de 2005. Notícia boa, o mundo conseguiu cumprir as metas. Notícia ruim, já sabe que essas metas não são o quê, gente? Não são mais suficientes aí no caso. E é por isso que tem que fazer o quê? Tem que se criar novas metas de redução de emissão de poluentes aí, tá? Tem que criar nova meta de redução de emissões de poluentes. Beleza? Gente, mas nós temos o quê? Nós temos muito mais coisa para falar ainda. Nós temos que falar, por exemplo, tá, gente, como poluição da chuva ácida, desmatamento, do lixo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos para um intervalozinho aí, vamos procurar um copinho de água que ainda tem para fazer o quê, gente? Para a gente voltar já já.